Esse texto, somado aos outros textos que estão nos seus contextos, esse texto, ele apresenta para nós várias mensagens. Nós podemos meditar aqui sobre várias situações. Mas eu também vejo nesse texto um texto missionário. E eu gostaria de abordar com vocês hoje sobre essa visão missionária que esse texto nos apresenta. Mas primeiro deixe-me contextualizar você. Jesus havia passado o dia todo ensinando em Cafarnaum. O dia todo, ensinando acerca das parábolas do reino de Deus. O dia todo, ensinando. E depois, no final do dia, já no final daquele dia, quando todos achavam que Jesus ia se recolher com seus discípulos, e eles iam agora estarem juntos para poder ter um momento de meditação, um momento de oração, um momento de descanso, o que é que acontece? Eles agora vão atravessar o lago, que na verdade é chamado de Mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago mesmo. Um lago com 9 quilômetros de largura e 12 quilômetros de comprimento. Quem já foi em Israel já deve ter andado por esse mar da Galileia, assim como Furnas é chamado Mar de Minas, mas não é um mar, é apenas um braço da represa, não é? Então, o Mar da Galileia, na verdade, era um grande lago, e Jesus então diz para os seus discípulos, passemos para o outro lado. Por quê? Porque Jesus havia ensinado o dia todo sobre as parábolas do reino, o dia todo. Agora ele vai mostrar para os irmãos, os discípulos e todos aqueles que estavam ali, ele vai mostrar o poder que o reino de Deus tem sobre o reino das trevas. Ele vai para Gadara, que era um território gentílico, não era um território judeu. Gadara não fazia parte de Israel, por isso que havia lá uma criação de porcos. Era uma forma rentável, era a maneira como o povo ganhava vida, criando porcos. E Jesus agora está para entrar no terreno do diabo. Alguns estudiosos dizem que a tempestade que Jesus enfrentou no Mar da Galileia, muito provavelmente foi enviada pelo diabo, porque Satanás estava percebendo que Jesus ia entrar no território dele. Por que território dele? Porque havia lá em Gadara um homem que era temido por todas as pessoas. Todos tinham medo daquele homem. Aquele homem andava despido, ele não morava numa casa, ele morava nos sepulcros. Era um homem violento, eles tentavam prendê-lo com grilhões e não conseguiam por conta da sua força descomunal. E era um homem que estava dominado por uma legião de demônios. Quando Jesus Cristo chega em Gadara, vocês sabem que no meio do caminho ele enfrenta uma grande tempestade. Essa tempestade provavelmente pode ter sido ocasionada pelo diabo. Muitas das nossas tempestades são obras de Satanás na nossa vida, para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar, para nos tirar da presença de Deus. E aquela tempestade pode ter sido ocasionada pelo diabo. Vocês vão se lembrar que no livro de Jó, quando Jó desafiou Deus, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, tirasse de Jó o que ele tinha, e vocês vão se lembrar que o diabo lançou uma tempestade que matou todos os filhos de Jó. Com a permissão de Deus, o diabo tem muito poder, mas ele está debaixo da autoridade de Deus. Então, eles vão atravessar o mar, enfrentam uma tempestade terrível, uma tempestade que assustou inclusive os discípulos, e os discípulos eram homens do mar, muitos deles eram pescadores, mas eles ficaram tão atemorizados. Tudo indica que aquela tempestade foi uma tempestade diferente de todas as outras, foi uma tempestade lançada com o propósito de verdadeiramente matá-los, para impedir que Jesus chegasse do outro lado do lago, porque Satanás conhece o poder que Jesus tem. Então, ele vence a tempestade, ele acalma o vento, ele acalma o mar, e eles chegam em Gadara. E quando eles chegam em Gadara, aquele homem, está no nosso texto, vem ao encontro de Jesus, e ele se curva, e os demônios então dizem: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então Jesus pergunta o nome dele: qual é o teu nome? E ele responde: legião, porque somos muito. Só para que você possa ter uma informação, sabe o que era uma legião romana?
Uma legião romana era um destacamento de 6.000 soldados. Aquele homem tinha dentro dele 6.000 demônios. Por isso Satanás tentou impedir que Jesus entrasse em Gadara. Por isso Satanás tentou impedir que Jesus chegasse com seus discípulos em Gadara. Porque Jesus havia pregado o dia todo sobre o reino de Deus. Agora Jesus ia mostrar a força, o poder que o reino de Deus tem no reino das trevas. O reino das trevas não é nada frente ao reino de Deus. E Satanás ia descobrir isso, os demônios iam perceber isso, e os discípulos de Jesus iam aprender isso. Ou seja, eles tiveram toda uma aula teórica naquele dia. Agora eles teriam uma aula prática. Eles veriam com seus próprios olhos. Por isso Jesus pergunta o nome dele. Qual é o teu nome? Ele pergunta não porque ele não soubesse. Ele pergunta para que os discípulos soubessem. E os discípulos vissem na prática que tudo aquilo que Jesus havia ensinado naquele dia iria agora ser colocado em prática ali, naquele momento. Quando eles veem Jesus, eles se prostram. É interessante uma coisa que eu não posso deixar passar despercebido, porque eles pedem a Jesus. Eles pedem a Jesus. Olha só, não é? Eles dizem, Jesus, permita que nós entremos naquela manada de porcos. Eram cerca de 2.000 porcos. Permita que entremos naqueles porcos. É interessante que até o reino das trevas reconhece a superioridade de Jesus e pedem. E hoje nós temos aí uns engraçadinhos de plantão que ao invés de pedirem, dão ordens para Jesus. Temos uns engraçadinhos por aí que querem determinar, que querem exigir, que querem pleitear alguma coisa. Eu sou fiel ao Senhor, então eu exijo que o Senhor me abençoe. Eu já vi coisas do arco da velha nesse mundo evangélico por aí. Sabe, irmãos? Quem é o Senhor? Deus. Nós somos meros servos e servos inúteis. Eu não tenho direito de exigir nada de Cristo. Até o reino das trevas sabem disso. E eles então pedem, olha só no versículo 32. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar naqueles porcos. Rogaram, até o reino das trevas reconhece quem é Jesus Cristo, e muitas vezes os servos de Jesus Cristo não reconhecem. É interessante isso, não é? Nós vamos voltar aqui para o texto. Então Jesus permite que aqueles espíritos imundos entrem nos porcos. E a Bíblia diz que eles então se precipitam no lago e morrem todos eles afogados. Aquele homem estava liberto. Muitos viram aquilo e ficaram espavoridos, ficaram assustados e foram para a cidade contar o que tinha acontecido. Foram para a cidade contar o que havia acontecido, e quando eles vieram, eles puderam perceber que aquele homem que outrora havia infringido muito medo neles, aquele homem que havia feito com que eles fossem tomados de pavor, aquele homem que ninguém conseguia dominar, aquele homem que ninguém conseguia deter, aquele homem que andava nu, despido, urrava, morava nos sepulcros, agora estava sentado ao lado de Jesus no seu perfeito juízo. O que aquelas pessoas então fazem? Ao invés de se renderem aos pés de Cristo, como os samaritanos fizeram lá em João capítulo 4, quando a mulher samaritana vai contar para eles tudo que havia acontecido, e eles vêm até Jesus, eles pedem, não, fique conosco mais alguns dias, porque eles queriam continuar aprendendo, eles creram em Cristo, diferentemente dos samaritanos. Agora os gadarenos pedem que Jesus vá embora, porque eles não souberam, ou eles não foram capazes naquele momento de valorizar os efeitos do reino de Deus naquela vida, naquela alma, daquele homem tão sofrido e que fazia com que os próprios gadarenos também sofressem, porque eles tinham muito medo daquele homem. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso, e é um texto missionário, é um texto que nos incita, é um texto que nos dá muitas lições, e eu quero pensar sobre isso com você, porque Jesus aqui, esse missionário por excelência, o nosso mestre,
Ele é o nosso modelo maior, o nosso exemplo de alguém que fez missões como ninguém. Por isso ele tem toda a autoridade de dizer, vão por todo mundo e pregam o evangelho. Porque Jesus fez isso durante todo o período que ele esteve entre nós. É por isso que nós estamos hoje lançando essa campanha. Porque nós temos essa responsabilidade de Deus, de pregar o evangelho e de fazer com que o evangelho avance e vá pelas gadaras do mundo. Mas para isso, nós precisamos aprender algumas coisas com Jesus. Eu aprendi aqui algumas lições com o nosso Senhor Jesus, e eu quero trazê-las à tona agora para nós. Primeiro, se queres verdadeiramente levar almas a Cristo, atravesse o lago. Jesus estava onde? Cafarnaum. 9 quilômetros depois, quem é que estava do outro lado do lago? Um homem dominado por 6.000 demônios. Observe que não foi o homem que veio até Jesus, mas foi Jesus que foi até o homem. Mas para isso ele teve que atravessar o lago. E o que isso significa, atravessar o lago? Atravessar o lago é assumir os riscos que o lago oferece. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Pregar o evangelho não é coisa fácil. Se você deliberar no seu coração, pregar a palavra de Deus, você vai enfrentar a oposição do diabo. Satanás não vai permitir que você entre no terreno dele sem lançar setas, sem lançar dificuldades na sua vida. Eu quero dizer para você com muita clareza e com muita convicção do meu coração, irmãos, nós precisamos atravessar o lago, e cada um de nós tem os seus lagos para atravessar, se nós realmente queremos ganhar almas para Jesus. Agora, se não está havendo dentro do nosso coração esse desejo, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia e falar, Senhor, não permita que a minha chama missionária se apague. Continue colocando no meu coração o desejo de ganhar almas para Jesus e eu vou atravessar o lago que for. Porque lago é dificuldade. Então, Jesus nos dá esse exemplo. Você acha que Jesus não sabia que ele poderia enfrentar uma tempestade terrível com aqueles discípulos no mar da Galileia? Tempestades naquela região são muito comuns por conta das questões climáticas. A água quente que evapora do lago, ela se funde com o clima frio que vem das montanhas, e ali constantemente surgem tempestades. Quando Jesus entra naquele barco, ele sabia que podia enfrentar uma tempestade. Os apóstolos, por sua vez, estavam preparados para aquela tempestade que eles tinham o costume de enfrentar vez ou outra, mas não para essa. Tanto é que durante a tempestade, eles olham para Jesus e eles dizem, mestre, não se te dá que nós vamos morrer, o senhor não está percebendo o volume, a grandiosidade, a intrepidez, a impetuosidade dessa tempestade, é uma tempestade diferente, nós vamos morrer. Mas Jesus levanta e diz assim para eles, vocês ainda não têm fé? E ele acalma o vento, acalma a tempestade, porque ele tem tudo sob controle. E quando nós deliberamos no nosso coração atravessar os nossos lagos, nós nunca vamos atravessá-los sozinhos. Nós precisamos crer nisso. Nenhuma alma é ganha com facilidade. Você não vai ganhar uma alma dizendo para ela, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Você não ganha alma desse jeito. Isso não é atravessar o lago. É a mesma coisa que você ficar do lado de cá e dizer, Jesus te ama, viu? Ele ama você também, ele ama você também. Vá até eles. Eu me lembro de uma situação que eu vivi em Divinópolis certa vez. Nós tínhamos um trabalho num lugar chamado Carrapateiro. Eu já falei isso para vocês uma certa ocasião. E nós íamos pregar o evangelho para aqueles dependentes químicos que estavam no Carrapateiro. E quando nós chegávamos lá, eles vinham e muitos deles queriam um abraço, queriam um aperto de mão, porque eram pessoas que estavam há dias sem tomar banho e tudo que eles queriam era o toque, era alguém que os abraçasse. Mas muitos que iam lá ficavam na defensiva e ficavam longe e só oferecia a janta, não tinham coragem de entrar no meio deles, mas teve um dia que nós deliberamos no nosso coração, não só oferecer janta para eles, mas entrar no meio deles. E entramos, eu e minha equipe, e eles fumando crack, e fumando outras coisas, e eles simplesmente indiferentes ao que nós estávamos fazendo. E nós pregando para eles, e eu com meu violão, arranhando o violão, cantando alguns hinos, e uma outra equipe do meu lado, e alguns irmãos orando, e outros entregando folheto para eles, e outros agachados, conversando, pregando para eles.
uma situação ali bem diferente do que nós estávamos acostumados a vivenciar. De repente chega um jovem perto de mim, muito bem vestido, tênis de marca, uma roupa de marca, muito bem vestido, com um fone de ouvido, e aí ele bate a mão nas minhas costas e diz assim: você é o pastor aqui? E eu olho para trás e digo: sim, sou eu. E ele diz: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu estou bobo com o que vocês estão fazendo aqui, porque muitos vêm aqui e ficam lá longe, morrem de medo deles, mas vocês vêm, vocês vão no meio deles, vocês pegam na mão, vocês abraçam. Deixa eu te falar uma coisa, você está liberado para entrar aqui e pregar para quem quer que seja, e ai daquele que desrespeitar vocês. E eu disse: tudo bem, mas quem é você? Aí ele disse o nome dele e falou assim: eu sou o mandatário aqui, eu sou o dono do pedaço. Faça o que você quiser. E se alguém te desrespeitar, vai se ver comigo. E de fato, teve uma menina que nos desrespeitou. Uma menina que estava sentada assim, perto da ponte de ferro. Não sei quantos conhecem o Carrapateiro em Divinópolis. Hoje não existe mais isso lá, eles se transferiram para outro lugar. Mas lá tem uma ponte de ferro por onde passa o trem, e ela estava sentada perto da ponte de ferro, ali uma distância com daqui naquele extintor, e eu então olhei para ela e disse: posso chegar perto de você? E ela olhava para mim e falava assim: não vem, não vem, não vem, não vem, não vem que não tem, eu não quero saber de você aqui. E eu disse: não, mas eu só quero conversar com você, e fui me aproximando. Não vem, não vem. E eu chegando perto dela, e ela começou, irmãos, a ter uma coisa estranha, uma coisa diferente. E ela simplesmente saiu de perto de nós e foi para outro canto, não quis conversar comigo. No outro dia eu fiquei sabendo, e é triste isso que eu vou dizer para você, mas no outro dia eu fiquei sabendo que eles a pegaram e eles deram uma surra nela, porque segundo eles, ela havia me desrespeitado. Não tinha nada disso. Eles não entendem. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e elas se discernem espiritualmente. Aquilo ali era Satanás não querendo a aproximação da palavra de Deus para aquela menina. Não sei o que aconteceu com ela, mas se nós realmente queremos ganhar uma alma para Cristo, nós temos que atravessar o lago. Porque se você ficar do lado de cá, você não ganha. Onde é que está o seu gadareno? Talvez você tenha alguém que Deus tem colocado na sua vida. Onde é que está o seu gadareno? Na sua casa? Na sua família? No seu trabalho? Você quer ganhá-lo para Cristo? Você olha para aquela alma e fala: eu tenho o que essa alma precisa. Eu tenho o que essa alma procura. Mas existe um lago entre você e essa alma. Não sei qual é esse lago. Pode ser o lago do medo. Pode ser o lago da timidez. Pode ser o lago da insegurança. Mas você precisa, em nome de Jesus Cristo, atravessá-lo. Porque ela está lá precisando ouvir a palavra de Deus. Então Jesus me ensina essa primeira lição: se queres verdadeiramente levar almas a Cristo, atravesse o lago. O Salmo 126, versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Pregar o Evangelho é difícil. Pregar o Evangelho, arrancar uma alma do inferno, tirar uma alma do domínio do diabo, não é algo fácil. Eu pergunto, para passar para o próximo ponto: qual é o gadareno que Deus colocou na sua vida? Então atravesse o lago. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. Se as almas são verdadeiramente importantes para você, atravesse o lago. Aprenda com Jesus. Jesus deixou as pessoas, Jesus estava fazendo uma coisa que ele mais amava fazer. Qual era? Ensinar. Jesus amava ensinar. Ensino era verdadeiramente algo que enchia o coração de Jesus de alegria. Ele gostava de ensinar. Tanto é que, se você retroceder o texto de Lucas 8, você vai ver que num determinado momento ele está ensinando, aí chegam algumas pessoas e interrompem Jesus, interrompem o ensino de Jesus. Eles interrompem o ensino de Jesus e falam assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Aí Jesus parece que ele fica bravo. É claro que é só uma forma de expor a indignação dele. Ele para e diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha aqui para você ver: minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que ouve a vontade do meu Pai e a põe em prática.
E ele continua o seu ensino. Ele gostava de ensinar. De repente, ele para de ensinar, ele deixa aquelas pessoas, ele olha para os discípulos, sabendo da dificuldade, sabendo de como era difícil atravessar o mar da Galileia. Ele olha e diz, passemos para o outro lado. Ele entra no barco, muito cansado. Jesus era plenamente homem, ele estava cansado, ele vai dormir. Ele começa a dormir na popa, ele vai dormir. E aí vem a tempestade. O barco balança, as ondas batem com fúria na madeira do barco, começam a entrar no barco. Eu fico imaginando os discípulos assustados, tentando tirar aquela água toda que estava entrando no barco. A situação era caótica, a situação era calamitosa, era muito problemático aquela situação. Jesus levanta, ele deve ter balançado para lá e para cá junto com o barco. Ele olha para a tempestade, acalma a tempestade, chega do outro lado, vai para a praia. O diabo vem ao encontro dele, não um, não dois, não 3 demônios, 6.000 demônios. E ele então diz, sai dele, ele vai, aqueles demônios vão para a manada de porcos e ele liberta aquela alma. Isso me chama a atenção para uma coisa: Jesus enfrentou todas as dificuldades, todos os problemas, toda a oposição do inferno por causa de uma alma. Os maiores sermões de Jesus na Bíblia foram pregados para uma pessoa. Olha o amor, olha o valor que Jesus Cristo dá a uma alma. Qual é o valor que as almas têm para nós? Uma quarta-feira dessas, retrasada, os irmãos se lembram que eu disse aqui na igreja, parece que foi num domingo, que nós precisamos estar com o nosso coração aberto para quem quer que entre por aquelas portas. Lembra que eu falei isso? E eu falei, nós temos que receber todos que vierem aqui. Se entrar um bêbado aqui, receba-o, porque Cristo morreu por ele. Se entrar um homossexual aqui, todo caracterizado, recebam-no, porque Cristo morreu por ele. E na quarta-feira entrou aqui um jovem que de vez em quando vem aqui, muito bêbado, muito sujo, e ele veio na igreja como que se Deus tivesse nos dado uma oportunidade para colocar em prática aquilo que nós havíamos falado, e nós o recebemos muito bem. E eu não sei quais serão os efeitos disso, mas nós precisamos entender que cada alma tem um valor singular para Deus. Talvez você olhe para alguém e você diga, não tem jeito, isso aí é um caso perdido. Pois eu quero dizer para você que se tem alguém especialista em casos perdidos, esse alguém é Jesus. Porque ele deu um jeito em mim. Ele me consertou. E eu era um caso perdido. Tanto é que algumas pessoas disseram isso. Quando eu entrei para a igreja, difícil, complicado, um adolescente ainda, naquela fase intermediária da adolescência, cheio de indagações, cheio de questionamentos, começando a partir para o lado da rebeldia. Mas alguém me convidou, eu fui na igreja, e quando eu cheguei na igreja, depois de umas 3 ou 4 idas na igreja, uma pessoa percebeu a complexidade que eu era. E ela então chegou perto do meu pai na fé, e ela disse, se eu fosse você, eu não perderia tempo com esse rapaz, porque esse rapaz é um caso perdido. E essa pessoa é viva. E toda vez que ela me vê, ela se envergonha de ter falado isso, porque parece que naquele momento ele se esqueceu do poder que Cristo tem. Estou aqui eu hoje com você, sendo seu pastor, servindo a Deus há 32 anos praticamente, com a minha vida sendo restaurada e transformada a cada dia. Então, se Cristo mudou a minha vida, Ele não vai mudar a vida daquele que muitas vezes nós, de acordo com os nossos preconceitos, excluímos da possibilidade do Evangelho? Uma alma vale mais do que o mundo todo. Qual é o valor que uma alma tem para você? Por isso que você precisa, meu querido irmão, predispor no seu coração, atravessar o lago que está entre você e esse gasofilácio, e colocar aqui a sua oferta missionária, acreditando que Jesus Cristo pode salvar almas nos diversos países desse mundo, como Ele tem salvado. Porque aqueles que para nós são excluídos, são casos perdidos, não é?
Aqueles que, para nós, muitas vezes, nós desistimos e jogamos a toalha e dizemos, não tem jeito, são esses que Jesus Cristo mais quer, e ele diz isso na Bíblia, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então eu aprendo essa lição com Jesus. Se as almas são verdadeiramente importantes para você, atravesse o lago. E agora eu quero terminar. Se você ama o próximo verdadeiramente, atravesse o lago. O que é amar o próximo? Será que amar o próximo é como aquela ideia que o fariseu tinha quando foi perguntar para Jesus? Jesus, qual que é o maior dos mandamentos, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom, quem é o meu próximo? Porque para o judeu, o próximo dele era alguém como ele. Para o judeu, principalmente para um escriba, para um fariseu, para um doutor da lei, um próximo era alguém que compactuava de suas crenças. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, que você já conhece. E ali ele quebra completamente as resistências daquele homem, porque depois de contar a parábola, ele pergunta, quem é que usou de misericórdia para com aquele homem que foi assaltado no caminho? E o fariseu, aquele líder, aquele homem de proeminência, ele não teve outra resposta, aquele que usou de misericórdia. Então vai e faz a mesma coisa. Sabe, irmãos, eu acredito que nós falamos muito sobre amor, mas nós vivemos pouco o amor. O amor é mais prática do que palavra. É muito fácil quando nós estamos aqui em cima e nós falamos assim, abrace seu irmão, dê um abraço no seu irmão e fale para ele, meu irmão, que alegria ter você aqui, ótimo. Mas meu querido irmão, será que eu estou abraçando o meu próximo com a mesma veemência, com o mesmo desejo? Você tem próximos morando bem do seu lado. Você tem próximos no seu trabalho. E às vezes, eu já falei essa frase aqui, as pessoas que menos merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. As pessoas que menos merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. Como é complicado amar? Eu sei que é, não é fácil amar, mas amar não é algo ocasional, amar é uma escolha, você escolhe amar. Eu vou amar você. Por mais que você não me ame, mas eu vou amar você. E Deus quer que nós tenhamos esse mesmo amor lá fora. Jesus Cristo amava aquele homem. Um estrangeiro, um gadareno, um homem imundo, um homem desprezível, um homem excluído. Todo mundo tinha medo dele. Mas lá em Samuel, a palavra de Deus nos diz que o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para aquilo que está diante de si, porém o Senhor olha para o coração. Eu sei de uma coisa, está cheio aí fora está assim de missionários, pastores, evangelistas, pessoas que ainda se renderão ao Senhor Jesus e que Deus usará para a sua glória. Nós precisamos amar essas pessoas. A nossa igreja tem sido caracterizada por uma igreja, e eu já ouvi isso essa semana, eu quero que vocês saibam disso, nossa igreja tem sido conhecida como uma igreja amorosa. As pessoas têm falado para mim, pastor, como nós somos bem recebidos na igreja, como as pessoas fazem caso de nós, como as pessoas nos amam, louvado seja Deus por isso, mas nós precisamos também, irmãos, olhar lá para fora, porque há muitas pessoas lá fora, há pessoas muito próximas de você que também precisam do seu amor. Conta-se, eu não sei se você já ficou sabendo da história desse pastor norte-americano chamado David Wilkerson. David Wilkerson tinha um ministério improvável. Pensa num ministério difícil. Pensa num ministério improvável. Era o ministério de David Wilkerson. Qual era o ministério dele? Deus colocou no coração dele, na década de 70, que ele deveria ir pregar o evangelho para as gangues de rua de Nova York. Foi uma época em que essa questão de gangue, a violência na cidade de Nova York era terrível. Eram gangues e mais gangues disputando territórios, guerreando umas com as outras, brigando umas com as outras. Esses eram os gadarenos que Deus colocou na vida de David Wilkerson.
Mas Deus falou, eu quero que você vá lá. Você vai pregar para eles. David deixou a sua esposa no Arizona. Deixou a sua esposa com um filhinho recém-nascido no Arizona. Atravessou o lago, foi para Nova York e tentou de alguma forma perceber como é que ele poderia entrar no submundo das gangues. E ele percebeu, Deus colocou diante dele alguns meninos que conheciam alguns cabeças, e ele ficou conhecendo um tal de Rick. Um porto-riquenho que era chefe de uma gangue chamada de Mau Maus. E ele então entrou um dia, irmãos, olha que coisa louca, ele entrou um dia dentro de uma galeria onde duas gangues estavam para se encontrar e travar uma guerra. Ele entrou lá dentro e se colocou no meio dos dois líderes. Você teria coragem de fazer isso? Vamos ser sinceros, teríamos coragem? Pois ele fez isso. E ele disse, Rick, eu quero pegar na sua mão. E naquele momento ele tomou 3 bofetões no rosto. Mas ele continuou com a mão estendida e ele disse, Rick, nós amamos você, eu amo você, Cristo ama você. E aí Rick falou para ele assim, se você continuar com essa mão estendida para mim, esse canivete aqui vai picar você em 1000 pedacinhos. E ele então olhou para Rick e disse assim, você pode me picar em 1000 pedaços, e cada um desses pedaços continuará amando você do mesmo jeito. Foi uma luta, foi terrível, luta intensa, uma tempestade sem precedente que David Wilkerson teve que enfrentar. Mas um dia ele conseguiu fazer algo inimaginável. Ele alugou um galpão, formou uma parceria com uma igreja e convidou todas as gangues de Nova York para participarem de um culto. E elas foram. E chegando lá, o que era para ser um culto virou uma bagunça, uma baderna generalizada, uma gangue afrontando outra e uma gangue afrontando outra. Aí ele simplesmente pegou a palavra, munido daquela autoridade que o homem de Deus tem, e ele então disse, calem-se. Em nome de Jesus, calem-se, pois agora Deus vai falar. E todo mundo calou. E ele começou a pregar o evangelho, e ele começou a falar disso, amor. E ele começou a falar do amor de Deus por nós. E foi falando e culminou na cruz de Cristo. E quando ele terminou, ele pediu à filha do pastor da igreja para tocar um piano, e ela começou a tocar e começou a cantar maravilhosamente bem. Ele disse, aquele que entrega a sua vida a Cristo nesse momento, aquele que quer sair de Gadara, aquele que quer agora, é claro que ele não falou isso, isso é apenas uma colocação minha, mas aquele que quer realmente pôr um ponto final nessa vida de sofrimento e se entregar a Cristo, pois Cristo ama você, e Ele está aqui nesta noite, e Ele quer entrar no seu coração, e Ele tem poder para mudar a sua vida, Ele tem poder para transformar seu coração, e Ele foi falando palavras inspiradas, usadas ali pelo Espírito de Deus, e de repente, quem é que se levanta? Rick. E ele vai à frente. E ele então se ajoelha. E ele entrega a vida a Cristo. Um dos cabeças de uma das gangues que era inimiga do Rick levanta-se correndo de onde ele estava com um punhal na mão, e ele vai correndo para apunhalar o Rick pelas costas, mas Rick vê aquilo e dá nele uma gravata e domina aquele homem e pega o punhal da mão dele, e de repente Rick olha para aquele homem que era inimigo dele e diz assim, eu posso tirar a sua vida ou devolvê-la a você, mas eu não sei porquê, eu não quero tirá-la, eu quero devolvê-la a você. E ele coloca o punhal novamente na mão daquele homem. O homem levanta e fala assim, não entendo o que foi que aconteceu com você. E sai. Por quê? Porque alguém amou. Alguém atravessou o lago. Eu quero perguntar para você, amamos assim? Estamos dispostos a ter paciência com aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, aquela pessoa problemática, aquela pessoa que provavelmente Deus colocou na sua vida para ser o seu gadareno. Você está disposto a atravessar o lago por ele? David Wilkerson, depois dessa experiência, ele escreveu um livro que se transformou num filme. E o livro se chama A Cruz
e o punhal. A cruz e o punhal. Ele é feito na década de 70, então você vai ver lá algumas roupagens, alguns carros, algum cenário pouco antigo, mas porque o filme foi feito na década de 70. O filme se chama A Cruz e o Punhal, conta a história de David Wilkerson. Ele morreu agora, recentemente, num acidente automobilístico. Mas esse homem amou o próximo verdadeiramente. Se você não é capaz de fazer isso pelo seu próximo, então pare de dizer que o ama. Agora, se você é capaz de se colocar à disposição de Deus para que você possa arrancar os gadarenos da mão do diabo, atravesse o lago. Você está disposto a atravessar o seu lago? Qual é o gadareno que Deus colocou na sua vida? Saiba que não vai ser fácil ganhá-lo para Cristo. Você vai ter que atravessar o seu lago. Você vai ter que enfrentar dificuldades por ele. Mas eu quero dizer para você, Deus honra o nosso trabalho. Nós temos recebido muitas pessoas na nossa igreja, estamos felizes por isso, mas a ordem não é essa. Vinde todos à igreja, não, a ordem é ide por todo mundo, a ordem é vá aos gadarenos, aprenda comigo, eu fui até eles, eu atravessei o lago. Eu pergunto para você, você está disposto a atravessar o seu lago nessa manhã? Você está disposto? Deus está falando com você? O Espírito Santo está fazendo você se lembrar daquele gadareno que talvez você está desistindo dele? Quem é o seu gadareno? Atravesse o lago. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado pela sua palavra nessa manhã. Obrigado por ter nos ensinado tanto nessa manhã. Obrigado por esse exemplo maior que é Jesus. Ó Deus, nos perdoe. Nós temos ficado do lado de cá dos lagos. Nós temos tido medo de atravessar os lagos. Nós somos inseguros, às vezes temos medo. Às vezes somos realmente, talvez, desprovidos desse amor que precisa haver. Ó Deus, coloque em nós esse amor. Deus, põe em nós esse amor verdadeiro pelas almas, esse amor que levou Jesus e os apóstolos, embora os apóstolos ainda não soubessem o que iria acontecer, mas esse amor que levou Jesus até Gadara, por causa de um homem somente. Ó Deus, eu te agradeço porque nessa igreja nós não temos essa preocupação com números, te agradeço por isso, não somos uma igreja apegada em números, o Senhor tem acrescentado muitas vidas, mas nós sabemos que há muitos que precisam da nossa travessia. Deus, quantos gadarenos estão na UPA? Meu Deus, desperte mais pessoas para que possam atravessar o lago do comodismo, o lago do desânimo, o lago do medo, e se colocarem à disposição do Senhor para ir lá naquela Gadara chamada UPA e falar de Jesus lá. Deus, quantos gadarenos nós temos no presídio? Senhor, desperte vidas para que estejam atravessando esse lago, porque não é fácil atravessar esse lago e ir até um presídio pregar. Senhor, desperta pessoas para que estejam, ó Deus Todo-Poderoso, lá naquela Gadara. Eu sei que o Senhor tem outras Gadaras nessa cidade. Meu Deus, não permita que tenhamos paz, que tenhamos tranquilidade. Não permita que tenhamos, ó Deus, uma vida tranquila, enquanto tantos gadarenos continuam sendo dominados pelas legiões que estão à solta por aí. Permita que haja em nós um fervor missionário, muito mais do que um desejo de ofertar, porque ofertar também é atravessar um lago. Eu sei que é, mas Deus coloca em nós o desejo de pregarmos o Evangelho, de falarmos do amor de Deus para as pessoas, porque existe amor, existe graça, existe perdão disponível. Ó Deus, mostra-nos, ó Deus, os nossos gadarenos. Quem são os gadarenos que o Senhor quer que nós arranquemos do poder do inferno? Permita que essa igreja, Pai Santo, seja uma igreja missionária verdadeiramente, não só no que tange as campanhas missionárias, mas uma igreja missionária no seu dia a dia. Em nome de Jesus, Deus, ajude-nos a ganhar esses gadarenos para Ti. Ajude-nos a perder o medo de atravessar o lago. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês.